Santo. O instrumental lindo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pelos livramentos que deste minha família, a igreja, o ministério Nova Jerusalém Taquara. Te agradecemos pela vida do Davi, filho do Diogo que nasceu. Te agradecemos pelos nossos amigos, pelos irmãos, colegas, parceiros ministeriais. Te agradeço porque o Azaf recebeu o altar hoje, Jesus, muito obrigado. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, crendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. E nessa hora nós estamos aqui iniciando a imersão. Traz o teu povo, Senhor, aqueles que conseguirão estar conectados, aqueles que verão posteriormente. Nós pedimos a tua ajuda, pedimos a tua bênção, a tua graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças, paz, tudo bem? Queridos, estamos começando mais uma imersão, tá? Desejar para você nessa noite, uma noite de vitória, de bênção, não é? Nós estamos iniciando essa quinta-feira aí com ótimas notícias, a mão do Senhor, vendo a mão do Senhor, o nosso Deus, agindo em prol, em favor da igreja, né? E quando a gente acha que nós vamos parar, que vai dar tudo errado, e aí nesse momento que Deus chega e mostra que Ele é Deus, né? Queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus nos deu para esse mês de junho. Já quero aproveitar, deixar aqui minha palavra de gratidão pelo carinho dos irmãos, pelo meu aniversário. Muito obrigado. Culto de domingo passado, agradeço os irmãos pelo carinho para com meu filho Miguel, que ontem completou, né, mais um ano de vida. Ele completou 12 anos ontem. Eu só tenho a agradecer pela vida de cada um dos irmãos. Mas eu gostaria de compartilhar com você, abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, né, a palavra de Deus, que Deus nos deu hoje, nessa imersão. Eu quero convidar você para que nós possamos ir mais fundo, né? Vamos mais fundo hoje. Vamos nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus tem falado conosco, aquilo que Deus quer que tenhamos uma clareza de entendimento. Talvez você que está aí conectado, ou talvez você que está vendo esse vídeo posteriormente, sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde a fé tem sido provada, tempo onde constantemente nós colocamos os nossos joelhos e às vezes nós acabamos querendo questionar Deus o porquê. Mas essa palavra de hoje, Deus falou fortemente ao nosso coração, e o tema, né? O tema do mês de junho é: a voz que eu escuto determina o meu destino. Nós estamos trabalhando em cima desse tema no mês de junho. A voz que eu escuto é que determina o meu destino. E eu quero compartilhar com você Juízes capítulo 6, né? Os irmãos que já estão conectados, a paz, louvado seja o nome do Senhor, né? Que a mão do Senhor continue abençoando a vida de vocês. Estamos com saudade de alguns rostinhos. Em breve Fernandão vai estar lá voltando, né? Vamos levantar um clamor também para que Deus cuide do Níger. O Níger está ausente esse tempo, ele está
com uma questão familiar, o Níger e a Érica. Eu creio que Deus, ele vai dar a solução, porque o nosso Deus é Deus de resposta. Juízes capítulo 6, abre a sua Bíblia por gentileza. A leitura é um pouco extensa, então eu vou pulando para que os irmãos possam absorver da melhor forma possível, né? A partir do verso 1 eu estou usando a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Guarda isso, durante 7 anos. O povo de Deus foi entregue pelo próprio Senhor na mão do povo inimigo. Durante 7 anos. Eu estou falando 7 anos. Eu não estou falando 7 meses. Eu não estou falando 7 dias. Eu estou falando 7 anos. Né? Então, mas aí talvez você se pergunte assim, mas por quê? Né? Na mão dos midianitas. Os midianitas eram um povo muito cruel, irmãos. Muito cruel. A Bíblia diz que eles eram tão cruéis que os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas e nas cavernas, né? E ali eles fizeram fortalezas. E sempre que os israelitas faziam o plantio, eles vinham saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos e atacavam Israel, né? Eles destruíram. A palavra do Senhor vai dizer que eles levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixava nada para o povo de Deus, para Israel comer. Então eu quero começar essa imersão de hoje falando sobre um povo, né? O povo de Deus e o povo inimigo de uma determinada situação. Eu tenho 2 cenários, eu tenho 2 povos, né? Diferentes. 2 povos diferentes que servem a deuses diferentes, mas 2 povos onde Deus ele utiliza como meio para qual entregar um recado, em qual para vir com a sua justiça, né? Eu gostaria muito que, antes de nós aprofundarmos, feche seus olhos aí. Deus, a tua graça nos basta e nós reconhecemos isso. Te pedimos agora uma unção para que tenhamos clareza de entendimento, para que possamos absorver, para que possamos receber, através da tua palavra, aquilo que temos, Senhor Jesus, daquilo que temos sede, aquilo que precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria muito que você prestasse atenção na imersão, porque às vezes nós temos dúvidas, né? E na aula dominical, às vezes, como o tempo é um pouco curto, alguns irmãos ficam até às vezes com temerosos, receios de levantar certos questionamentos, mas eu quero dar essa oportunidade para você, tanto na imersão quanto na escola bíblica dominical. Nós não sabemos tudo, só um que é digno, só ele sabe todas as coisas, que é Cristo Jesus. Mas se tiver dúvida, nós vamos sentar, vamos esclarecer, e se nós não soubermos, nós vamos procurar estudar para aprofundar, porque tudo aquilo que é dito, tanto na imersão quanto nos cultos e na escola bíblica, é na palavra. Eu falo sempre que o altar não é para ficar contando historinha, ficar contando, porque Jesus não jogava a conversa fora. Você tem que falar da palavra, porque a palavra é que liberta. Então, nessa noite, nós vamos aprofundar na palavra. Então, nesse período aqui, o povo ele já tinha passado, já tinha saído do Egito, o povo ele já tinha passado o tempo, período com Josué, onde o povo ele já tinha tomado posse da terra, ele já tinha vivido, desfrutado de coisas grandes, coisas extraordinárias, sabe, irmão? Quanto tempo que você está na igreja do Senhor, seguindo a Jesus? Eu não estou falando só na taquara. Quanto tempo que você está pedindo para Deus, Senhor, eu quero ver, me mostra. E os nossos olhos espirituais não são abertos, mas eu estou falando para os irmãos que aqui o povo ele já tinha visto, ele já tinha desfrutado, ele já tinha ouvido, e assim como o nosso Deus é geracional, tudo aquilo que tinha ocorrido no passado, ele vinha sido comentado de geração em geração. Eu estava conversando com a pastora Adriane essa semana, eu achei fantástico um post que nós vimos nas redes sociais, e eu falei com ela, poxa, vamos aprofundar acerca disso, principalmente com as mulheres, porque o local mais sagrado da nossa casa é a mesa, né? É o local mais sagrado, porque é na mesa que você tem
É na mesa a restauração, a cura, é na mesa que tem revelações, é na mesa que tem ensino, tem instruções, tem direcionamento. Então, quando eu falo de mesa, irmãos, eu não estou falando de algo atual, eu estou falando que sempre existiu a mesa, a importância da mesa. Então, a gente, quando puxa desse princípio e começa a ver desde os antepassados, eras passadas, o povo, gerações passadas, eu creio que nas suas mesas, com os seus filhos, netos, bisnetos, que naquela época a faixa etária era longa, hoje está entre 70 e 80, às vezes passa disso, já começa a ser enfado, mas eu quero que você entenda que havia comentários nas mesas sobre aquilo que o Deus de Israel havia feito. Eu creio que no almoço de domingo, ou talvez num momento que a família está reunida, eu creio que o sacerdote, o mais experiente, não vou nem falar mais velho, o mais experiente, ele chegava para os mais novos e dava a instrução, falava da importância, contando da história, daquilo que Deus tinha feito, da onde Deus tinha tirado, dos livramentos, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus abriu o Jordão, que Deus havia dado as leis. Então isso foi passando de geração em geração. E quando a gente chega no livro de Juízes, é um período onde Deus ele começa a levantar juízes de tempos em tempos para resolver algo específico. E hoje, Juízes capítulo 6, eu quero me ater a Gideão. O tema do mês é a voz que ouvimos determina o nosso destino. Talvez para Gideão, pelo momento caótico que o povo vivia, assombrado pelos pelos midianitas, perseguidos, aonde até as suas colheitas eram destruídas, alguns chegavam a passar fome, necessidades, e eles viviam escondidos mediante a perseguição, aonde o próprio Deus, durante 7 anos, como nós já lemos, ele permitiu aquela situação. Foi Deus quem colocou o povo dele na mão do inimigo. Mas tem um motivo. O nosso Deus é sempre justo. O motivo é que o povo ele acabou aderindo à idolatria. Até rascunhei algumas coisas que eu vou compartilhar com os irmãos. O povo acabou caindo dentro da idolatria. Aí você vai falar assim, pastor, eles idolatravam o quê? Uma imagem tal, idolatravam uma imagem de um animal, uma imagem de um homem, uma estátua. Irmãos, quando nós falamos de idolatria, é algo muito mais profundo, porque a falta de visão, nós usamos os óculos, para que nós possamos ver, para que nós possamos ler melhor, ver melhor. A falta de visão nos torna reféns de pessoas que às vezes podem nos manipular. E pior do que as pessoas que podem nos manipular é quando nós nos permitimos ser manipulados. O desejo de Deus sempre foi que o povo dele fosse separado. O povo dele não fosse refém, não fosse escravo, não fosse manipulado por ninguém. Quando Deus ele deu os mandamentos, quando a Bíblia fala dos princípios, quando Jesus veio trazer a cultura do reino sobre as bem-aventuranças, não é para que nós andemos com tapados, é para que nós tenhamos clareza e entendimento de que, independente da nossa etnia, independente da nossa condição social, independente até da nossa forma física, Deus ele nos ama de tal ponto que ele quer que sejamos separados dos outros povos. Quando a Bíblia diz, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos aquilo que precisamos fazer a diferença. E a Bíblia também vai dizer, numa das cartas paulinas, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos, ou seja, a importância do posicionamento do Filho de Deus. E aqui nesse período de Juízes capítulo 6, o povo de Deus, ele estava se posicionando de uma forma totalmente fora daquilo que Deus sempre sonhou, daquilo que Deus sempre idealizou. E guarda que eu vou falar para você que está nos assistindo.
todas as vezes que nós saímos do propósito, isso, todas as vezes que nós saímos do propósito, saímos perdemos a direção, irmão, dá tudo errado. E não dá só errado para mim, não dá só errado para você. O erro afeta a nossa família, porque as nossas escolhas, elas produzem uma definição geracional. Pega essa palavra aí. A escolha que eu e você fazemos hoje está produzindo, está determinando no reino espiritual, no âmbito espiritual, uma decisão, um posicionamento que de geração em geração sempre será lembrado. Se você olhar para quando Abraão morreu, e Deus, ele estava falando com Isaac, Deus, ele falava assim, por amor a teu pai, Abraão. Deus, ele está mostrando o quê? Que ele se move de forma geracional. E muitas vezes, os nossos filhos, os nossos netos, eles são grandemente abençoados por Deus, por uma decisão, um posicionamento, uma escolha nossa, que somos pais, ou talvez avós. Você está recebendo? Está pegando? A importância de se decidir em como se mover. E Deus, ele sempre teve essa preocupação, ele sempre teve. E aí ele chega e fala que ele permite que os midianitas se apossem do povo de Israel, e o povo começa a clamar. O povo levanta, pede ajuda a profetas. O povo pede ajuda, vamos orar, vamos clamar. Não sabemos o que está acontecendo. E aí Deus fala por intermédio de Deus, levanta a profeta e fala com eles assim. Você vai entender isso a partir do verso 7. Não é? Verso 8. O Senhor enviou um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não deram ouvidos. Sabe, irmãos, quando nós não damos ouvido àquilo que Deus planejou para a gente, aquilo que Deus nos direcionou, quando nós não damos ouvidos a decisão de Deus na nossa vida, o maior prejudicado somos nós mesmos. Aqui eu vejo que a grande dificuldade aqui não era o povo, a falta de direcionamento. Direcionamento o povo tinha. O grande fator aqui é a falta de obedecer o direcionamento dado. Recebido, perdão. Porque às vezes nós falamos, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso resolver, Senhor, eu preciso. Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que fechou a porta? Por que eu perdi? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, o povo estava falando, pegando os problemas e jogando no colo de Deus e questionando por que aquilo aconteceu. E Deus, ele vem com autoridade, vem com amor e com justiça e fala, poxa, eu tirei vocês da onde? Eu livrei vocês, eu coloquei vocês aonde? Antes vocês eram escravos, agora vocês são livres. Eu coloquei vocês na posição certa. Eu dei uma terra para vocês que vocês não tinham. Eu dei uma terra para vocês. E eu só falei para vocês, não sentem em certas mesas. Não se relacionem com certas pessoas. Não adotem certos costumes. Mas tudo aquilo que eu falei para que vocês não fizessem, foi tudo aquilo que vocês fizeram. Por quê, irmãos? A dificuldade do povo não era receber direcionamento de Deus, mas era se comprometer com um direcionamento dado, recebido. Guarda o que eu vou falar para você. Deus já te deu uma direção.
Deus já te falou o que você pode, o que você não pode, com quem você deve, com quem você não deve. Deus já te deu uma direção. Agora, a responsabilidade de seguir essa direção, de se mover em cima da direção dada, é tua. E aí, nós nos esquecemos que se Deus nos dá uma direção e nós não seguimos, o problema não está no nosso ouvido. O problema está aqui, ó. O problema do povo não estava na ausência de ouvir a Deus. O problema desse povo estava na questão de que ele queria se mover da forma diferente da que Deus queria para ele. Irmãos, para que nós, ei Jesus, sejamos abençoados por Deus, para que nós possamos viver os propósitos de Deus, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele já liberou, ou aquilo que Ele ainda há de liberar, nós precisamos não só estar apto para ouvir, mas precisamos obedecer aquilo que Ele nos mandar fazer. E o povo aqui em Juízes capítulo 6, ele não obedeceu. Sabe, amados, eu entendo que talvez para muitos, estou com uma irritação aqui no olho, mas vamos lá. Eu entendo que talvez para alguns é difícil obedecer. Para alguns não, para todos, né? Porque nós temos sonhos, nós temos objetivos e existe uma palavra que a chamada axiologia. Eu acho que isso é melhor para mim, eu acho que aquilo é melhor para mim. Nós entendemos, respeitamos, mas Deus, ele é soberano. A nossa axiologia é dissipada quando Deus nos dá uma direção. Vou melhorar. O nosso conhecimento natural é anulado quando Deus nos dá uma direção. E aí nós precisamos entender o seguinte, que eu tava meditando na imersão de hoje, eu estava me preparando, e aí Deus falou fortemente ao meu coração. Eu compartilhei com a Liliane, ainda há pouco, que ela foi antes da estar com a Ana Luísa lá. Eu falei para ela assim, amor, as nossas maiores batalhas será dentro da nossa própria casa. Por quê, irmãos? Quando Deus nos dá uma ordem, a gente não pode fazer pela metade. Nós temos a obrigação de levar a nossa família, ainda que ela não concorde, ainda que ela não entenda, ainda que ela não aceite, nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, a nossa família a se mover em cima da vontade de Deus. Por quê? Porque o povo aqui, ele recebeu uma ordem, mas o povo não fez, não cumpriu. E o povo levou os cabeças do povo, os líderes do povo, a liderança do povo, por não saber, por não se esforçar, por não obedecer à voz de Deus, todo mundo foi penalizado. Pai, mãe, filho, neto, bisneto, nora, genro, sogro, sogra, periquito, papagaio, todo mundo. Porque a questão é, se eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes, a direção que Deus dá não vai ser só para cuidar da minha pessoa, vai ser para cuidar de mim, de toda a minha parentela. Recebe essa palavra aí, irmãos. Talvez pode ser dura o que você está ouvindo agora, mas é real.
Sabe, e nós nos preocupamos tanto com realizações pessoais, tanto que, não, mas Deus falou que ia fazer, não, mas Deus falou, mas Deus prometeu, irmão. Se Deus falou, se foi Deus que prometeu, se foi Deus que disse que ia fazer, eu quero te ajudar hoje. Guarda uma coisa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Mas antes dele fazer, nós precisamos entender que ele vai fazer, mas nós temos que obedecer. Irmãos, vou te provar biblicamente agora. O povo estava passando por esse processo. E aí Deus vai e mostra que a culpa que Deus permitiu que o mal chegasse ao seu povo, porque o povo fez as escolhas erradas. E aí Deus vem e procura um homem, encontra Gideão. E aí Gideão tá lá se escondendo devido à situação com os midianitas. E Deus olha para Gideão. E Deus fala com Gideão. E Deus fala com Gideão, olha, vem comigo, para não ficar nas minhas palavras, aleluia. Deus chega a partir do verso 12, pega aí. O anjo do Senhor apareceu com Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Eu me lembrei do que o pastor Rodrigo pregou na semana da família, lá na nossa casa. Sabe, irmãos, olha como o anjo do Senhor se apresenta com Gideão. Para Gideão, vou melhorar, irmão, vou melhorar. Eu vou lembrar você como o anjo do Senhor mostra para Gideão quem ele era na perspectiva de Deus. Ah, meu Deus. Quem ele era diante, como Deus o via. Sabe, a Liliane, a prima dela, Ana Paula, e a Liliane, a gente vai ter o dia do telão, né? No dia lá do Jesus final vai ter o dia do telão. E nesse dia, você vai saber tudo da tua vida. É como Deus te vê. Olha como Deus via para Gideão. Varão valoroso. Pega na tela e vai assim, ó. Varão valoroso. Sabe, você já parou para imaginar como Deus te vê? Talvez você se veja como uma mulher cansada, um homem fracassado, uma família que está fadada ao fracasso, uma pessoa que é ovelha negra, uma pessoa que não conseguiu conquistar, não conseguiu um bom emprego, não conseguiu uma boa estrutura familiar. Talvez você se ache o pior biscoito do pacote. Talvez você ache que ninguém vai te amar. Talvez você ache que ninguém vai ser sincero com você, porque tudo na tua vida está errado. Talvez você esteja servindo a Deus, mas você acha que o passado vai te assombrar sempre. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus olha para mim e para você de uma forma totalmente diferente. Porque Deus, ele sabe da nossa fraqueza. Deus, ele sabe das nossas falhas. Assim como ele sabia da fraqueza de Gideão, assim como ele sabia das falhas de Gideão. Mas Deus olhou para Gideão, assim como olha para mim e para você, e fala assim, o Senhor é contigo, varão, varoa valorosa, valente guerreiro, valente guerreira. Por que Deus ele se apresenta para Gideão falando como ele via Gideão? Porque aquele momento era tão caótico que o povo estava vivendo, que Deus ele já chega falando, ei, é contigo, varoa de Deus. Ele já chega determinando quem você é conhecido, como você é reconhecida no céu. Como você é reconhecido no céu. Ele chega dizendo, Gideão, estou no verso 12. O Senhor é com você, guerreiro corajoso. Ou seja, como é que Gideão era visto nos céus? Não como o menor da sua casa, não como o mais fraco, não como o último, como a ovelha negra. Gideão era visto no céu como um guerreiro valoroso, uma pessoa de destaque. Eu quero falar para você, no céu você não é vista, você não é visto pela tua fraqueza, pelas suas perdas. Você é visto como filho de Deus, como uma pessoa útil ao ministério de Cristo aqui na terra. Guarda isso.
Porque a Bíblia diz que não foi eu, não foi você que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu primeiro. E se Ele nos escolheu, Ele olhou para mim e para você e encontrou graça. Tem um propósito, mesmo na nossa forma esquisita, na nossa pequenez, na nossa simplicidade. Você é útil ao ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Aleluia, aleluia. Dando continuidade, irmãos. O povo tinha pego a idolatria. A idolatria, para muitos, eu falei ainda há pouco, comecei a falar, não terminei, vou até ligar um pouco o ventilador aqui, me perdoa. Para muitos a idolatria é só quando você adora ídolos, mas não. A idolatria aqui, eu rascunhei, quero compartilhar com você, é tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. E muitas vezes, nós agimos como o povo daquela época. Colocamos o dinheiro como lugar de adoração primeiro a Deus. Colocamos o status social como prioridade à frente de Deus. Colocamos filhos, netos, colocamos carros, bens materiais, bens móveis, colocamos como prioridade na nossa vida. Se eu coloco aquilo como prioridade na minha vida, aquilo é mais importante para mim do que Deus. Não, pastor, Deus é mais importante do que tudo. É mais importante do que tudo, então abre mão. Então não deixa de servir a Deus e para de ficar focado lá na tua família. Falta o emprego e vai para a igreja, irmão. Querido. Abandona a tua preocupação pelo carro limpo e vai adornar o santuário de Cristo. E aí nessa hora que você começa a pesar, a botar na balança. Talvez esteja sendo muito duro, mas é real. E aí eu me lembro do pastor Alexandre, sabe? Pastor Alexandre Lira, quando esteve lá na igreja, ele falou uma palavra aqui. Estou buscando em Deus uma graça. Existem certas situações que Deus permite que chegue à nossa vida, que bata a nossa porta. Existem certas coisas que Deus tira da nossa vida, da nossa mão, não é porque Deus se arrepende, porque Deus não se arrepende. É porque Deus quer mudar o nosso ritmo. Às vezes a gente está com um ritmo muito intenso naquilo que não é prioridade na nossa vida. E aí Deus vai, tira emprego, tira pessoas, tira coisas, fecha a porta. Deus coloca às vezes as pessoas até mesmo em um leito. Para que você tem que mudar o ritmo, pastor, isso é pesado. Não é não, irmãos, é bíblico. Porque o que Deus fez com Jacó? Tocou na sua coxa. Jacó mudou o ritmo. Ele estava muito acelerado. E às vezes Deus vai permitir certas coisas, assim como ele permitiu que os midianitas, eles assombrassem a vida do povo de Israel durante 7 anos, porque o povo estava fora do propósito. O ritmo era outro, não era o ritmo dos céus, era o ritmo da terra. Meu irmão, eu e você precisamos viver o ritmo dos céus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, e não nos movemos em obedecer à voz de Deus, eu estou caminhando no ritmo da terra. Deus chega para Gideão e falou assim: Gideão, no céu você é forte, você é conhecido porque você é forte e corajoso. Gideão me chega e fala: pô, sou o menor da minha casa, como isso? Irmãos, uma revelação veio sobre Gideão. Eu vou falar para você como você é conhecido no céu. Você é forte, valente, corajoso. Ele vem dizer: não, eu sou o último. Não, isso, aquilo outro. Por quê? O que faltou, a situação de Gideão, não foi o fato que ele não soube ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Um homem ouve 3 vozes: a voz de Deus,
a voz do seu coração, que a Bíblia diz que o coração do homem enganoso é, e a voz do inimigo das nossas almas, que tem objetivo definido: matar, roubar e destruir. Então Gideão, ele me ouve e ele vai dizer: como eu posso ser conhecido no céu dessa forma, se eu sou fraco, se eu sou o menor da minha casa? Você está entendendo o que aconteceu? Eu vou resumir para você. Deus, ele apresenta o cenário celestial para Gideão, e Gideão apresenta o cenário terreno para Deus. Irmão, qual o cenário espiritual de Deus para a tua vida? Você vai conquistar? Você vai dar a volta por cima? Sim, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sim, Deus vai te curar, Deus vai salvar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ele tem plano, ele tem projeto para a tua família. Essa é a visão dos céus para a tua família, para a tua vida, por aquilo que Deus projetou para você. Deus vai te usar da forma como você é. Não foque naquilo que a terra diz ao teu respeito. Fique focado naquilo que os céus dizem ao teu respeito. E Gideão, ele entendeu isso depois de um tempo. Só que Deus, ele chegou e falou assim: olha, o meu povo está sendo oprimido pelos midianitas. Eu vou te levantar. E você vai ser usado. Recebe essa palavra para a tua vida. Você vai ser usado. Eu vou te usar para libertar o meu povo, para livrar o meu povo. Conforme eu falei no início, Gideão foi um dos juízes. Né? Juízes foram aquelas pessoas que Deus levantava de tempos em tempos para ter um período de paz que o povo estava se corrompendo. Então, irmãos, entenda. Gideão olha isso. E eu vou falar para você. Sabe quantos? A quantidade, eu estou falando a questão numérica. Era o exército, o povo midianita, os inimigos. 135 mil homens. 135 mil. Então Deus chega para Gideão e fala assim: pô, aí filho, eu vou te usar. E vou usar você e vai acabar com os 135 mil midianitas. Beleza. Aí o que Gideão pensa logo? Poxa, vou montar um exército. Vou montar um exército. Eu já tenho uma promessa. Pega isso em nome de Jesus. Que isso, Deus falou muito forte ao meu espírito. Vai ser um divisor de água para a tua vida. Ei, você que está nos assistindo aí. São exatamente 8h17. Você que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Não pensa, eu não estou falando em doutrina, em placa de igreja. Eu quero falar com você, eu estou falando de espírito para espírito. Diante de Cristo, o sangue de Jesus, eu quero falar para você, pega isso que eu vou falar para você agora. Se você entender essa palavra, se você entender o que vai ser liberado agora, a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos, jamais será como antes. Pega isso, irmão. Deus chega e dá uma promessa. Eu vou te usar e eu vou usar você para livrar o meu povo. A promessa foi clara. A promessa veio dos céus. Eu quero falar com você que recebeu promessa. Você que recebeu uma promessa clara. Uma promessa que você diz: não, eu tenho certeza, convicção que não veio do homem, veio de Deus. Eu tenho certeza que foi Deus. Eu quero falar com você. Deus fala isso para Gideão. E a primeira coisa que Deus faz não é mandar Gideão procurar e montar um exército. A primeira coisa que Deus manda não é Gideão levantar e separar as armas já para juntar as armas. A primeira coisa que Deus faz não é Gideão, não é falar: Gideão, prepara, já levanta, já faz uma cotação, começa a levantar preços, começa a levantar valores, começa a procurar lugar, começa a chamar pessoas, começa a ver estratégia. Não, Deus não fala nada disso. A primeira coisa que Deus manda para Gideão fazer é: arruma a tua casa. Irmão, é muito forte isso. É muito forte. Porque eu tenho Gideão primeiro, ele ouviu a Deus, recebeu uma promessa de Deus, e agora ele precisa se mover em cima dessa promessa. E o primeiro movimento não é focado naquilo que ia acontecer, mas era uma necessidade que ele tinha dentro de casa. Deus chega para Gideão e fala: derruba os ídolos que estão na tua casa. Lembra o que eu falei, o que é ídolo?
Lembra o que eu falei do que é ídolo? Você que chegou depois, não tem problema, eu repito. Ídolo é aquilo que você coloca, que toma primazia de Deus na tua vida. É aquilo que é o primeiro lugar e você coloca Deus em segundo plano. Ah, não vou pra igreja hoje porque tá chovendo. Ah, não vou pra igreja hoje porque tá muito sol. Ah, não vou pra igreja porque tô triste. Ah, eu não vou servir porque eu tô chateado. Ah, eu não vou porque isso. Ah, e porque aquilo. Ah, porque fulana não vai, então eu não vou. Porque ciclana não vai, eu não vou. Irmão, para com isso. Enquanto nós nos movermos dessa forma, desses exemplos que eu estou dando, nós só estamos atrasando o cumprimento da promessa. Mas pastor, Deus prometeu, mas para que ele cumpra, a bênção é condicional. Ai! Como assim, pastor? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus chega e fala assim, ó, eu vou fazer. Mas segundo Crônicas 7,14, vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então, aleluia, pega esse então, querido, para que haja o cumprimento da promessa. Nós precisamos nos mover em obediência à voz que falou conosco. Pastor, não sei se foi Deus. Pastor, irmão, se você não sabe se foi Deus, você está com um grave problema. Você está se movendo em várias vozes. A voz que fala e alega o teu coração, nem sempre é a voz de Deus. A voz que fala usando pessoas, nem sempre é a voz de Deus. A voz que fala por intermédio de uma música, de uma caixinha de promessa, nem sempre é a voz de Deus. A voz que fala porque, poxa, eu estava querendo, nossa, apareceu na minha frente. Ai, é Deus. Nem sempre é Deus. Você precisa entender o seguinte, a voz de Deus, ela não vai dividir. Não vai afastar ninguém da presença. A voz de Deus une, traz para perto quem está longe. A voz de Deus não vai contra os seus princípios. Tem muita gente falando que está ouvindo, que está se movendo em cima daquilo que Deus falou, mas está indo contra os princípios. A voz de Deus nunca irá contra o que ele já determinou. Princípio estabelecido, o nosso Deus, ele é imutável, irmãos. Então entenda, Deus ele chega e ele fala para Gideão, eu vou te dar vitória, mas a tua maior luta está dentro de casa primeiro, Gideão. A primeira batalha da igreja é dentro de casa. Mas por quê? Porque a tua primeira igreja é a tua casa. Sabe, a visão religiosa do pai de Gideão estava totalmente fora do foco. Foram levantados postes, ídolos a Baal, na casa de Gideão. E Gideão sabia, Gideão ele cresceu ouvindo dos seus pais quem era o Deus de Israel. E aí eu vou falar para você como Deus ele pode usar alguém para fazer algo maravilhoso, extraordinário, se a casa está em desordem. Por isso que primeira coisa que Deus falou para Gideão, não foi para Gideão partir, chamar geral, montar estratégia, pegar armamento, ver a parte bélica. Não foi para Gideão simplesmente se mover em cima, começa a levantar estratégia, faz isso, faz aquilo. Não foi nada disso. A primeira coisa que Deus fez foi: você precisa arrumar a tua casa. Irmãos, a importância da casa arrumada não é você passar uma vassoura, é você trazer a presença para dentro de casa, é consagrar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, consagrar periquito, papagaio. Sabe, isso me arremete uma passagem no livro do profeta messiânico. Se eu não me recordo, não sei se foi o messiânico, quero pedir perdão aos irmãos,
Mas Ezequias, ele era um homem de Deus. E Deus, ele fala, tu vai morrer, arruma a tua casa. Ezequias foi clamar por misericórdia. Deus ouviu, Ezequias não. Aí chega o profeta e fala para ele assim, ó, Deus ouviu e Deus vai acrescentar X anos a você. Amém. Só que mas Ezequias não arrumou a casa. O seu filho, Ezequias morre, seu filho toma posse. E uma das primeiras ordens do filho de Ezequias é o quê? Matar o profeta que foi usado por Deus para abençoar o seu pai. Mandou matar. Por que que isso aconteceu? Porque não adianta eu ter a promessa se eu não me movo em obediência aos princípios estabelecidos pelo dom da promessa. Qual era a obediência? Gideão tinha uma promessa, mas o que ele tinha que fazer primeiro? Arrumar a sua casa. Quero fazer uma pergunta, irmãos. Como é que está a tua primeira igreja? Pô, pastor, tá difícil, pastor. Pô, meu marido não me ouve. Pô, meu marido não me ajuda. Pô, meu marido. Pô, pastor, é minha esposa. Pô, meus filhos. Pô, tá ruim pra todo mundo. Não aguento. É periquito, é papagaio. E é sogro, é sogra. E é genro, é nora. Nossa, não, o mundo tá acabando, tá caindo. É parente distante de terceiro, quarto grau. Eu vou falar pra você, irmãos, não existe família perfeita. Mas toda família tem um propósito específico de Deus. Arruma a tua casa. Tem uma voz que vai dar o destino para a tua família. E essa voz, você precisa saber identificar qual é a voz de Deus. Gideão, ele identificou, obedeceu e se moveu em cima da voz certa. Entenda, se Gideão não tivesse arrumado a sua casa, Deus não teria mudado de ideia, mas ele poderia impedir aquilo que Deus projetou na vida dele. 135 mil soldados. Gideão conseguiu juntar 32 mil. E aí, eu vou falar para você, o tempo em que Gideão, guarda isso que é profético, para mudar radicalmente a nossa vida. O tempo em que Gideão, ele se moveu em arrumar a casa, ele ganhou crédito com Deus. Por ele ter ganho crédito com Deus, Gideão, ele ficou próximo de Deus. Tão próximo que ele soube discernir a voz de Deus em todo o tempo. Irmão, eu tenho 135 mil inimigos. Meu exército é de 32 mil. E Deus fala para você assim, ó, para mim, tem muita gente. E Gideão entendia. E realmente tem muita gente. Gideão não ficou preocupado porque ele só ficou com 300. A única preocupação de Gideão era se mover em cima da voz que o guiava, porque a voz que guiava Gideão era a voz que determinava o destino para ele. A voz que nos guia vai determinar o nosso destino. E a voz que nos guia não é a voz do nosso coração. Não pode ser a voz do inimigo das nossas almas que é matar, roubar e destruir. A voz que nos guia precisa ser a voz do bom pastor. Precisa ser a voz daquele que diz: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Eu preciso entender que mesmo na adversidade, mesmo na sequidão, mesmo num tempo de luta, mesmo num tempo de sofrimento, se eu não souber identificar qual é a voz de Deus para mim, eu vou fazer tudo, menos me mover em cima dos princípios de Deus. E vou achar que estou fazendo aquilo que Deus mandou. Mas não está, querido. Se você não souber identificar a voz de Deus no meio da tribulação que você está passando, que talvez a tua família esteja passando, talvez no teu trabalho esteja passando, você não vai conseguir identificar quando é Deus e quando é você. Você não vai conseguir discernir o que é Deus e o que é o inimigo para você. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que o homem ouve muitas vozes e todas elas têm significado.
Todas as vozes que ouvimos têm significado, mas só uma nos dá a direção certa. Ei, aleluia! Só uma nos dá a direção certa. E talvez essa uma está falando para mim e para você hoje. Ei, a porta fechou, mas eu estou aí. Ei, você perdeu amigos, mas você não está sozinho. Ei, a tua saúde está debilitada, mas eu estou cuidando de você. Ei, o aluguel está atrasado, mas eu não vou deixar você desprovido. Ei, você perdeu o carro, você perdeu o emprego, mas eu continuo cuidando de cada detalhe. A voz que nós ouvimos é essa voz que vai determinar o nosso destino. E a voz que o Gideão ouviu foi a voz de Deus. Porque não é qualquer um que olha para 135 mil adversário e ele com 300 e crê que Deus vai fazer, tem aquela certeza. E aí, para a gente poder finalizar a imersão de hoje, irmão, lindão, lindona, o mês de junho está aí. Estamos no meado do ano de 2024. Talvez nós tomamos decisões baseadas em cima do nosso emocional. Talvez tomamos decisões baseadas em cima do nosso conhecimento. Talvez nós quisemos acelerar o cumprimento da promessa. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus continua falando com o seu povo. Essa situação que você que está do outro lado está vivendo, talvez você não esteja encontrando apoio, não esteja encontrando ajuda, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus, Ele está aí. Você não está ouvindo, você não está reconhecendo, mas Ele está aí. Ele não te abandonou. Ele não deixou você de lado. Saiba reconhecer a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem e conhecem. Duas coisas eu preciso aprender a ouvir. E depois que eu aprender a ouvir, eu vou aprender a conhecer. Eu nunca vou conhecer sem ouvir. Primeiro eu vou aprender a ouvir, para depois conhecer. Então que o Espírito Santo possa completar essa palavra na tua vida. Não entenda essa palavra como uma palavra de exortação. Não entenda essa palavra como uma palavra de afronta. Não entenda, irmãos. Nós fomos chamados para falar a verdade. Deus tem nos chamado a atenção de que o tempo agora não é mais de sermos como meninos mimados. O tempo agora é de crescimento. E quanto mais ouvimos dele, mais crescemos nele. Amém? Posso orar por você? Feche seus olhos aí. Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, pela tua instrução. E eu venho te suplicar, Deus. Gideão, ele está morto. Mas existem homens e mulheres que estão assistindo essa live e que verão posteriormente. Esses homens e essas mulheres podem ter o destino mudado se eles estiverem dispostos a ouvir a tua voz. Porque a tua voz, Senhor, ela não vai de acordo com o desejo do nosso coração. A tua voz vai, às vezes, confrontar os nossos sonhos. A tua voz, às vezes, vai nos mostrar o caminho que nós não queremos ir. Mas quando nós nos posicionamos em realmente ouvir e obedecer a tua voz, nós te conhecemos mais e mais. E entendemos que 135 mil soldados nunca vencerão 300 homens de Deus. Nós entendemos que os milhões de boletos atrasados não vão anular a vitória que já foi liberada. Os problemas judiciais, a perca de um bem, o não pagamento de uma conta, não vão atrasar aquilo que Deus já determinou, porque Ele é o dono do tempo. Quantas vezes nós nos movemos como Israel e levantamos ídolos no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso coração. Mas hoje, Senhor, queremos pôr isso por terra.
Porque a primeira coisa que o Senhor determinou para Gideão foi: arruma a tua casa. E aqui, Senhor, eu falo de lares, eu falo de nações, eu falo de famílias, Senhor, a cada lar aqui, que seja arrumado não colocando a sujeira debaixo do tapete, mas que a autoridade divina venha a ser manifesta. Que, Senhor, o não venha a ser liberado, o basta venha a ser liberado. Não autoritarismo, mas autoridade vinda dos céus. Porque Gideão era conhecido no céu como valente guerreiro. E a grande diferença foi: ou ele ficava como a terra o conhecia, ou ele ficava como o céu o conhecia. E ele optou em ficar como o céu o conhecia. E eu, Senhor, quero que a minha casa, os meus filhos, os netos que teremos em nome de Jesus, guardem como o céu nos conhece. A força, a relevância de uma igreja não é como ela é conhecida na terra, mas sim como ela é reconhecida no céu. Senhor, que essa palavra venha a ser um divisor de águas. Que nós possamos parar e recalcular as nossas rotas. E entender que antes do cumprimento da promessa, casas precisam ser arrumadas. Lares precisam ser consertados. Precisa haver conserto. Precisa voltar ao tempo do comprometimento real. Por favor, Deus, dá esse entendimento. Dá esse entendimento, Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em ver, em ter, em possuir, e nós nos esquecemos que tudo o que o Senhor prometeu vai se cumprir. Mas nós precisamos, assim como o meu tio fala, preparar um ambiente para o milagre. E o ambiente para o milagre preparado é dentro da nossa casa. Meu irmão, você que está assistindo aí, prepara o ambiente para o teu milagre. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa com consagração. Arruma a tua casa com arrependimento. Lê 2 Crônicas 7,14. Arruma a tua casa. E aí você vai ver que Deus ele não atrasou. Que Deus ele não se esqueceu, que Deus não mudou de ideia. Porque ele continua sendo Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado, eu desejo muito que essa palavra tenha penetrado no teu espírito. E com bastante carinho eu quero te ver no domingo. Domingo, a nossa programação, domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical. E logo em seguida nós temos o culto de celebração. E estaremos honrando os pastores, né? Que é o dia do pastor. Sou eu, a pastora Liliane e o pastor Jorge. É o dia do pastor, então eu quero convocar você para estar abençoando os pastores. Você que não é lá da igreja, eu quero te convocar a fazer uma visita. Rua Godofredo Viana, número 500. Faz o seguinte, anota aí, anota. Taquara, Rua Godofredo Viana, número 500. Mas pastor, vai ter onde eu estacionar, irmão? Só se preocupa em ir. Porque se você for, o resto, Jesus cuida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que a mão do Senhor permaneça sobre você. Se você puder ofertar, para os dados bancários aí da igreja. Você que ainda não entregou o dízimo, entregue o dízimo, irmão. Não atrase a bênção de Deus na tua vida. Lembra o que eu falei no início? Princípios estabelecidos por Deus continuam vivos. Entregue o dízimo. Mas pastor, se eu entregar o dízimo, eu vou ficar desfalcado aqui. Ei, você não está entregando para mim. Você está cumprindo a palavra de Deus. Para você que vai ofertar, você que vai dizimar, eu vou te dar o dízimo, a chave Pix, Deus, lá da igreja. É o nosso CNPJ. 10 193 915 2000 contra 03. Chave Pix 10 193 2000 contra 03. E domingo eu já vou dar um testemunho sobre a terça do propósito. Já temos uma vitória, já temos um testemunho da terça do propósito.
daquilo que Deus tem feito. Vou compartilhar com os irmãos no domingo, lá no presencial. Senhor, despede o teu povo, muito obrigado por esse tempo, que tenhamos uma noite abençoada, uma sexta-feira guardada pela tua presença, um sábado blindado por ti. Despede o teu povo na tua paz, que todos tenham uma noite saudável, que eles acordem melhor do que dormiram. E, Senhor, eu te suplico que essa palavra possa gerar um desconforto, a tal ponto que eles não durmam enquanto não se posicionarem, porque é tempo de nós arrumarmos a casa, prepararmos o ambiente para que a promessa se cumpra na sua plenitude, em nome de Jesus. Jesus abençoe a tua vida, fique em paz e não se esqueça, nós somos família. Temos erros, temos acertos, somos os seres humanos, só Deus é perfeito. Somos família, somos igreja. Fique na paz, que Deus te abençoe. Rua Godofredo Viana, número 500. Te vejo lá no domingo. Jesus abençoe a tua vida. Paz.